Bom dia mesmo de Levi Lafetar, neste 4 de janeiro de 2023. Hoje foi com muita satisfação que fui entrevistado pelo grande radialista, jornalista Océlio Pereira, da Rádio Clube de Fortaleza. E durante a entrevista, o Océlio me perguntou o que eu estava achando da administração do Fortaleza Esporte Clube com relação ao ano de 2023. Eu só pude responder aquilo que eu vejo que é verdadeiro, porque vivenciei momentos difíceis dentro do Fortaleza, quando eu tive o prazer de ser General Manager em 83, 91 e 95. Então eu disse que seria um ano muito positivo para a torcida do Fortaleza, para o estado do Ceará e para o Nordeste. E mais, voltei a elogiar Vojvoda, que recebeu muitas propostas de clubes, não só do Brasil como do exterior, e pensou, analisou, recebeu todo o apoio da administração do Fortaleza Esporte Clube e permaneceu, mostrando que ama aquilo que faz e não ama o dinheiro. Muito diferente de determinados treinadores que depois de fazerem um pequeno trabalho num clube, recebem uma proposta com mais um salário mínimo de aumento, já larga o clube e deixa o projeto para trás. Vojvoda não. Se manteve no Fortaleza, aceitou negociar com Fortaleza e o outro contrato foi assinado. E quando eu vejo, senhoras e senhores, badalações em cima de nomes de treinadores, incluindo aqueles estrangeiros que estão no Brasil, eu acho até graça. Eu acho até graça porque o Vojvoda, dentre os estrangeiros, está muito à frente dos outros. Mas o senhor, a senhora, estão perguntando, e o Abel Ferreira? O Abel Ferreira ganhou na Mega Sena sem jogar, pegou um Palmeiras com grandes jogadores, fez um trabalho numa época difícil que o Brasil atravessava, que os clubes estavam de caixa baixa, tendo em vista os estádios vazios, e conseguiu fazer um trabalho. Agora, depois desse vídeo, entre lá, senhor, entre lá, senhora, e comparem o que é que o Vojvoda fez pelo Fortaleza e o que é que o Abel Ferreira fez pelo Palmeiras. Como tem uma manchete que eu achei muito interessante de um seguidor do canal do Fortaleza, que diz: da lanterna ao sol. Sim, porque lanterna é triste no futebol, o sol é maravilhoso. E foi isso que o Vojvoda fez. Caso inédito no futebol. Eu acompanho o futebol, vivo o futebol há muitos e muitos anos e nunca tinha visto coisa igual o que ele fez com Fortaleza. Tirar o Fortaleza do buraco
praticamente com pesquisas já dando Fortaleza na segunda divisão, já no primeiro turno da Série A do campeonato de 2022. Isso mostra a competência dele com a sua comissão técnica. Mostra também humildade, pés no chão, sem vaidade, quando permaneceu no Fortaleza. Então, o que a seleção brasileira de futebol precisa, e a CBF não pode ficar assistindo programas pagos para divulgar treinadores que não vão acertar. Preste bem atenção e faça uma avaliação em Vojvoda. Mas aí vem a torcida do Fortaleza dizer: "Ó, Levi, você vai tirar o Vojvoda do nosso clube?" Não. A seleção brasileira, ela se reúne esporadicamente. E tem mais, o Vojvoda trabalha como uma comissão. Não é como antigamente, que o treinador, ele era o entregador de camisa, era o preparador físico, era o homem que arrumava o quarto do jogador e ainda ia treinar. Diferente, hoje é diferente. Então o Vojvoda pode muito bem assumir a seleção brasileira e não prejudicar o Fortaleza. Pelo contrário, o Fortaleza vai ganhar espaço nos 4 cantos do mundo. Será muito bom para o futebol nordestino. E se por acaso a CBF entender que tem que ser um Abel Ferreira, eu vou perguntar: o Abel Ferreira vai ter tempo para treinar aquelas 3 jogadinhas que ele fez e conseguiu com muita sorte alguns títulos? As 3 jogadinhas que todo mundo sabe quais são. É aquela jogada do zagueiro que vai para lá, para dentro da área, é aquela jogada do Dudu que vai ali de fundo, volta, e aquela cobrança de córner. Só isso. E para isso tem que treinar todo dia. E tem mais. Seleção brasileira é seleção dos melhores do momento. Em 1970, um jornalista chamado João Saldanha selecionou todos os bons jogadores. E aí houve a discussão que Rivelino não podia jogar com Gerson, que Tostão não podia jogar com Pelé, que Jairzinho não podia jogar, e todos jogaram e o Brasil ganhou. E é isto que tem que ser, porque depois de uma seleção que fez vergonha pela segunda vez nas mãos do Tite, meu amigo e minha amiga, por que não tentar a humildade do Vojvoda, a capacidade do Vojvoda, a inteligência do Vojvoda, porque ele tem os 2 pés no chão. E não vai haver prejuízo nenhum para o Fortaleza. O Vojvoda pode muito bem fazer um trabalho mais do que sério, porque seriedade em seleção brasileira tem que ser selecionar os jogadores que estão jogando aqui. No mínimo 70% dos selecionáveis têm que estarem jogando aqui. Esta de estar passeando pelo mundo para agradar time europeu, convocando seus jogadores para que esses jogadores fiquem valorizados na bolsa de jogadores do exterior, tem que acabar no futebol brasileiro. Foi muito passeio do Tite com a sua comissão, muito passeio, e no final foi um fracasso. Por acaso precisava assistir tantos jogos no exterior, se a maioria jogadores brasileiros? Meus amigos, o Brasil precisa mudar a política do futebol também.
Tem que haver exatamente direitos iguais. Não é possível, por exemplo, um jogador como o Scarpa, que foi considerado o melhor em 22, não ser convocado, preferir o Paquetá. O Paquetá. Por quê? Para agradar clube europeu. Então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que a CBF tem a solução dentro do Brasil e que o Brasil vai aplaudir, que os torcedores vão aplaudir a convocação de Vojvoda. E ele vai fazer exatamente o que o Brasil precisa: valorizar o brasileiro. Nas Copas, das 5 Copas que nós ganhamos, vejam lá, eu não vou citar não, entrem no Google e perguntem no Google quais foram os jogadores brasileiros atuando aqui no Brasil. Você vai ver que são os jogadores brasileiros daqui, porque o senhor Tite só convocava o jogador brasileiro quando ele se transferia hoje e na semana seguinte ele já convocava. Esquisito, né? Mas não é esquisito para mim, que participei de uma CPI do Senado do futebol, não é? E que eu não vou aqui entrar no assunto para não dar motivo de querer bagunçar aquilo que eu falo. Tem muita coisa errada nessas convocações de um jogador que não é convocado aqui, ele é transferido e na semana seguinte ele é convocado, porque já está no clube estrangeiro. Você engole essa, senhora? A senhora engole também esta? Né? Então, eu não vou citar o nome do jogador, mas teve um jogador aqui que chorou para ir embora para a Europa, porque queria ser titular absoluto da seleção. Chegou na França, jogou, o clube dele foi vice-campeão francês e ele não foi convocado. Aí o que ele fez? Pelo amor de Deus, quero retornar ao Brasil. Você sabe por quê? Porque nenhum clube de futebol lá da Europa se interessou por ele. Nenhum clube. Ele tem os seus fãs aqui no Brasil, principalmente parte da mídia esportiva. Quem vos falou é Levi Lafetar, jornalista profissional investigativo, bacharel em Direito, escritor e general manager de futebol. Então, quem está falando aqui não é gago? Alguma dúvida? Vá no meu blog, Bureau Sportif Lafetar.